dia! Olá, crianças, tudo bem? Eu gostaria que vocês pegassem aí o módulo 3 e abrissem na página 192. Vamos para a nossa aula de ciências. Vamos agora começar a nossa aula de ciência. Peguem aí o módulo 3, certo? E no módulo 3 você irá abrir na página 192. Nós vamos estudar da página 192 até a página 202, certo? Nós ainda estamos no capítulo 6, que é cuidando da saúde. Nós iniciamos o capítulo 6 na semana passada e vamos dar continuidade. E hoje o subtema do capítulo 6 é higiene do corpo. O que vem a ser isso, gente? Higiene do corpo. Higiene, o nome já diz, é cuidar, é estar limpo, é estar aseado, é estar bem, cuidando da sua saúde do corpo, né? Da sua higiene, unhas cortadas, cabelos lavados, banho tomado. Então, cuidar da higiene do nosso corpo, não é isso? Porque quando a gente também não cuida da higiene do nosso corpo, nós adquirimos doenças, né? Que por conta da sujeira. Então, devemos sempre cuidar da nossa higiene. A gente tem que andar cheirosinho, tem que andar limpinho, entendeu? Então, vamos lá para o início do texto. Vocês irão acompanhar a leitura, certo? Daí que a tia vai fazer. Higiene do corpo. Nas diversas atividades que utilizamos diariamente, entramos em contato com muitos agentes que podem causar doenças. Por isso, manter o corpo limpo é muito importante para a saúde. Existem diversas atitudes que contribuem para mantermos o corpo limpo. O conjunto dessas atitudes é conhecido como higiene corporal, que é a higiene do corpo. Veja a seguir algumas delas. Então, essas atitudes que nós tomamos, ela está contribuindo para a nossa higiene do corpo. Então, vamos aqui nessas imagens, estou mostrando vários tipos de atitudes que devemos ter para manter a higiene do nosso corpo. Temos aqui tomar banho, né? Tomar banho. Temos aqui cortar as unhas, tomar banho e cortar as unhas. Vamos ver se aqui tem mais. Nós devemos tomar banho, né, diariamente, pelo menos 3 ou 4 vezes por dia, né? Devemos tomar banho e manter nossas unhas cortadas, porque as nossas unhas, ela por a gente fazer muitas atividades durante o dia, as nossas unhas, se elas estiverem grandes, elas acumulam sujeira. E aí nós temos que manter nossas unhas cortadinhas, limpinhas, porque quando a gente vai se alimentar, a sujeira que tiver na nossa unha vai passar para o nosso alimento. E isso já vai causar problemas na nossa saúde, né? Aí vocês podem observar duas atitudes que essenciais e muito importantes para que tenhamos e que possamos manter o nosso corpo saudável, o nosso corpo limpinho. Então vamos agora para a página 193. Na página 193 nós temos assim: em cada espaço da cena, aqui dessa cena, escreva a letra correspondente à atitude que contribui para a higiene do corpo, né? A, você vai escrever A, tomar banho diariamente e secar bem o corpo. B, escovar os dentes. C, cortar unhas. E a D, lavar as mãos antes e após as refeições e após ir ao banheiro e ao retornar de um passeio. Então nós temos que lavar sempre nossas mãos. E agora com essa pandemia, aí é que a gente tem que tomar mais cuidado com relação a isso. Na atitude A, que diz assim: tomar banho diariamente e secar bem o corpo. Qual é a importância? Qual seria a importância de tomar banho e secar bem o corpo?
O banho, ele retira toda a sujeira depositada sobre o corpo e evita doença na pele, evita a nossa doença que possamos ter na pele. Uma atitude que também é importante, escovar os dentes. Por que que é importante? Eliminar os restos de alimento nos dentes, evitando a formação de cáries. Cáries é um bichinho que dá no dente e aí ela fica comendo o seu dentinho, comendo, e aí você vai sentir dor de dente, você vai ficar com mau hálito, você vai sentir dor de dente, vai ser preciso arrancar o dente. Então a gente tem que manter também a higiene dos nossos dentes, a higiene bucal. Na atitude C, nós temos cortar as unhas. Por que é importante cortar as unhas? Para evitar o acúmulo de sujeira embaixo das unhas. E a atitude D, que diz o seguinte: lavar as mãos antes e após a refeição. Antes e após as refeições. Após ir ao banheiro, você vai no banheiro, você vai ao banheiro, você tem que lavar suas mãos ao sair. E também quando você sai na rua, for um passeio, for no mercantil, em algum canto, quando você chegar, você também tem que lavar suas mãos. Por quê? Quando você faz isso, qual é a importância? Você retira a sujeira das mãos, evitando também doenças, né? E aí você vai lá nessa página aqui e você vai colocar lá nos quadrinhos, referente a esse esquema aqui de atitude, qual é a letra A? Tomar banho. Qual é a letra B? Escovar os dentes. A C, cortar as unhas. E a D, lavar as mãos. Aí aqui você vai colocar aqui, no primeira imagem, temos um menino tomando banho. Qual é a letra? Pronto, é a letra A. Aí você coloca aqui a letra A. Aqui nós temos a menina cortando a unha. Vamos voltar lá. Pronto, é a letra C. Completou com a letra C? E aí nós vamos dar continuidade. Na segunda diz o seguinte: você costuma ter todas essas atitudes que contribuem para a higiene do corpo? Tudo isso aí que a tia falou: tomar banho diariamente, secar bem o corpo, escovar os dentes, cortar as unhas, lavar as mãos após e antes da refeição, ao sair do banheiro, ao chegar de um passeio. Você toma essas atitudes, você faz isso, pois se você não faz, você comece a fazer, certo? Porque é muito importante, e aqui está dizendo por que que é importante, né? Para manter a saúde do nosso corpo, a nossa saúde, né? Mas você faz isso com frequência ou só de vez em quando? Gente, essas coisas têm que ser feitas com frequência, porque o nosso corpo necessita desses cuidados. No item C diz assim: cite outras atitudes que você tem e que contribuem para a higiene do corpo. Além dessas atitudes aí que foram citadas, quais outras atitudes que você tem que mantêm a saúde do seu corpo? Vamos lá pensar. O que mais que eu posso manter a saúde do meu corpo? Eu tenho que ir ao médico regularmente, né? Eu tenho que, além de tomar banho, eu tenho que estar sempre lavando o cabelo, penteando, para também tirar os resíduos, a sujeira que fica no cabelo durante os dias que a gente fica sem lavar. Outra atitude que a gente pode ter para manter o nosso corpo limpo: a gente tem que tomar banho e vestir roupinhas limpas. Não pode vestir a mesma roupa que você foi para a rua, que você brincou o dia todo. Tem que vestir uma roupinha limpa, entendeu? Então, existem vários tipos de atitude que nós devemos ter para manter a saúde do nosso corpo. Vamos aqui, ó. Banhos longos e demorados. Agora é um aviso para a criança que gosta de estar gastando água. Banho longo e demorado consomem muita água. Tome banhos rápidos e desligue o chuveiro enquanto se ensaboa, enquanto passa o sabonete. Evitar o desperdício de água e cuidar do ambiente são responsabilidade de todos, não só minha, de todos. Agora nós vamos para outra imagem aqui, onde nós vamos continuar colocando os itens aqui com relação às atitudes e a importância.
Vamos aqui. Aqui nós encontramos uma criança escovando os dentes e aqui uma criança lavando as mãos porque ele vai fazer seu lanche. Então vamos lá. Qual é o item que deve escovar os dentes? Então você vai colocar que é o item B. B, escovar os dentes, pois elimina os restos de alimentos que fica e evita cárie. E qual é o outro? Aqui tem um menino lavando as mãos. É a letra D. Você vai colocar aqui o D, que é lavar as mãos antes e após as refeições, após ir ao banheiro e também quando chegar de algum passeio, né? Aí você vai colocar aqui a letra D. Vamos agora, gente, para a página 194, certo? Então, página 194, temos agora falando sobre a limpeza dos dentes, certo? Vamos lá. Como vimos, manter os dentes limpos é fundamental para termos saúde, pois isso evita as cáries. O que você sabe sobre as cáries? O que é que você sabe sobre as cáries? Vamos lá escutar o texto? Acompanha o texto aí com a tia. Em nossa boca podem existir diversos seres vivos muito pequenos, que não podem ser vistos no olho nu, precisa de um microscópio. Alguns desses seres vivos podem se alimentar dos restos de alimentos que ficam em nossos dentes após a refeição. Por isso que é importante escovar os dentes após as refeições e toda vez que você comer doce. O problema é que enquanto se alimentamos, esses seres vivos liberam substâncias que danificam nossos dentes, provocando a destruição de algumas partes deles, ou seja, causando a cárie. Por isso, devemos eliminar os restos de alimentos de nossa boca e a escovação é uma das principais maneiras de se realizar a limpeza dos dentes. A escovação deve ser feita sempre após as refeições e antes de dormir e ao acordar. Veja a seguir como ela deve ser realizada. Então vamos aqui falar um pouco sobre a nossa escovação. No texto diz que nós devemos escovar os dentes sempre após as refeições, né, quando terminarmos nossas refeições e quando formos dormir, porque ao nós fazermos isso, nós estamos eliminando as sujeiras e estamos tirando esses bichinhos que vai prejudicar os nossos dentes. Aí, nas imagens estão mostrando corretamente como se deve escovar os dentes. Na primeira imagem diz assim: escovar a parte da frente dos dentes superior, de cima para baixo, e dos inferiores de baixo para cima. De cima para baixo e de baixo para cima. Aqui nós temos na imagem 2. Escovar os dentes do fundo com movimentos de vai e vem. Olha aqui, gente, nessa imagem aqui, o que é que acontece com os nossos dentinhos quando a gente não cuida? Quando a gente mantém. Você quer ter um sorriso desse? Você quer ter uns dentes assim? Não, né? Claro que não, né? Então, nós devemos fazer as nossas escovações corretamente. Vamos agora, gente, para a página 195, onde dá continuidade de como escovar os dentes corretamente. Na imagem 3 diz o seguinte: escovar a parte de trás dos dentes inferiores de baixo para cima e dos dentes superiores de cima para baixo. E o último, escovar a língua. Devemos escovar a língua, porque na nossa língua também acumula muita sujeira. Não é sujeira, é muito restos de alimento, né? Resíduos do alimento. Então vamos continuando. Mesmo realizando a escovação, pronto, você faz toda a escovação corretamente, não esquecendo de escovar a língua, porque a língua da gente também acumula resíduos dos alimentos, certo? Não esquecendo. E além de nós fazermos essa escovação, existe um outro processo que devemos ter para ainda manter a saúde dos nossos dentinhos, que diz o seguinte:
Mesmo realizando a escovação de maneira adequada, não conseguimos limpar entre os dentes, pois a escova não tem acesso a esses locais. Por isso, além da escovação, devemos utilizar o fio dental, porque o fio dental ele entra sobre os dentes onde a escova não alcança e ele consegue retirar os resíduos que ficam entre os dentes. Aí tá dizendo assim, ó, corta um pedaço de fio dental, aproximadamente de 30 centímetros, segure firmemente como mostra na imagem, certo? Aí, com cuidado, passe o fio dental entre os dois dentes, procure passar o fio dental ao longo da lateral de cada dente, acompanhando seu formato. Repita esse procedimento entre todos os dentes e aí você vai estar eliminando os resíduos que ficam entre os dentes, você vai estar cuidando dos seus dentinhos, né? Aí vamos aqui, além de todos esses cuidados, você deve fazer também o quê? Além de cuidar da higiene dos dentes, é importante ir ao dentista frequentemente. Sempre está indo ao dentista. Por que que é importante? É muito importante ir ao dentista frequentemente. Esse profissional, ele é responsável pela saúde da nossa boca, realizando os tratamentos adequados quando forem necessários. Certo? Aí aqui você pode ver na imagem a dentista realizando um tratamento dentário em um paciente. Quem já foi aí ao dentista? Acredito que claro que vocês já tenham ido ao dentista, né? Porque é importantíssimo, não é para ir ao dentista só quando o dentinho tiver dodói. É para ir regularmente, frequentemente. Agora vamos para mais um item. Nós vamos agora para a página 196, onde nós vamos falar sobre a higiene dos alimentos. Falamos sobre a higiene do quê? Do corpo. Falamos sobre a limpeza dos nossos dentes e agora nós vamos falar dos nossos alimentos, sobre a higiene dos alimentos, né? Como devemos higienizar os nossos alimentos para poder ingeri-los. Na aula de ciência, a professora sugeriu à turma que fizessem uma salada de frutas. Por isso, a turma se dividiu em dupla. Cada dupla ficou responsável por uma tarefa. Aí temos a dupla A e temos a dupla B. Vamos ver o que é que diz aqui. O que cada dupla está fazendo? Observem aí o que é que cada dupla está fazendo. A dupla A, ela está fazendo o quê? Lavando as frutas. A dupla B está lavando os pratinhos para poder comer a salada, fazer a salada também. Então vamos lá. Vimos que uma alimentação equilibrada é importante para mantermos a saúde do nosso corpo, mas antes de ser consumidos, alguns alimentos precisam de ser lavados, assim como os utensílios que são utilizados. Algumas frutas e legumes que ingerimos com casca, assim como as folhas de plantas que consumimos, como o alface e o repolho, devem ser lavados antes de serem consumidos. Já as carnes devem ser bem cozidas. Essas atitudes ajudam a eliminar substâncias ou seres vivos que podem causar doenças, caso sejam ingeridos pelo ser humano. Então, quando a gente faz isso, a gente vai estar o quê? Nos prevenindo, né, de ingerir alguma coisa que possa causar doença para o nosso corpo, Então, os alimentos eles devem ser bem lavados e bem cozidos, certo? Vamos para a página 197. Antes de nós irmos para a página 197, deixa eu falar aqui uma coisa. Gente, aqui nós estamos falando de higienização dos alimentos.
Como é que você pode higienizar os seus alimentos? As frutas, verduras e legumes, as que nós podemos comer crua, a gente deve lavar bem. Lavar bem para tirar, porque a gente não sabe por onde andou aquela fruta, por onde andou aquele legume, por onde andou aquela verdura. Então ela deve ser bem lavada, para depois nós podermos consumi-la. Quando a gente lava, a gente está tirando todo e qualquer resíduo que possa mais tarde causar doenças na gente, né? E aí, os outros alimentos que não precisam ser lavados, eles têm que ser bem cozidos, como a carne, o peixe, ele deve ser lavado, mas principalmente a gente não vai comer cru, né? Eles devem ser bem cozidos. Então isso é muito importante, você ter esse hábito de lavar os alimentos, manter os alimentos bem limpinhos para poder ingerir. Agora nós vamos falar da página 197 sobre cidadania no dia a dia, certo? Cidadania no dia a dia. O que esse tema vem trazer hoje é sobre a água, sobre como economizar água, economia da água. Leia a manchete a seguir. É grave o problema de escassez de água no Vale de Jiquiriçá. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Então, se é grave o problema de escassez, o que é escassez? É que tem pouca água nessa localidade, em Jiquiriçá. É pouca água. Vamos aqui. Manchetes como essa estão se tornando cada vez mais frequentes nos noticiários. O que podemos fazer para ajudar a diminuir a escassez da água do nosso planeta, do planeta Terra? Vimos que manter a higiene do corpo, dos alimentos e do ambiente são atitudes que contribuem para a nossa saúde e que devem fazer parte do nosso cotidiano. A maior parte das ações realizadas de higiene envolve o uso da água limpa e tratada. No entanto, a água é um recurso natural que sai da natureza, que pode se tornar indisponível. Dessa forma, devemos utilizá-la de forma consciente, ou seja, sem desperdiçá-la. Veja algumas dicas. Então, como ele está dizendo aí que ele está falando sobre a economia da água. Todas essas atitudes que nós utilizamos para manter a higiene do corpo, dos dentes, dos alimentos, dos objetos da nossa casa, é muito utilizado a água. Mas a gente deve utilizar essa água de maneira consciente, sem desperdiçar, porque a água do nosso planeta, ela pode um dia acabar por conta do uso exagerado, sem cuidado, né? Desperdiçando. Lavar as mãos, escovar os dentes ou tomar banho, mantenha a torneira. Ao lavar, você tem que manter a torneira ou o registro fechado enquanto você realiza essas tarefas, ensaboando as mãos, escovando os dentes ou ensaboando o corpo, porque tem crianças, tem pessoas que tomam banho, enquanto está ensaboando ou escovando dentes, deixa a torneira ligada. Isso não é legal, né, gente? Vai estar estragando a água. Ao enxaguar as mãos, a boca, o corpo, faça isso de forma bem rápida. Aí sim você vai estar economizando a água. Mantendo a torneira ou o registro aberto somente no tempo suficiente para retirar a espuma. Acabou? Então fecha. E agora, entenderam, pessoal, como nós devemos economizar a nossa água, que é muito importante. A água é vida. Ninguém vive sem água. Vamos dando continuidade na página 198, ainda sobre o tema que a tia está lendo. Outra atitude que devemos ter. Ao lavar os alimentos, o que é que nós devemos fazer para economizar a água? As folhas das plantas devem ser lavadas com água corrente, certo? Liga a torneira e deixa a água correr para lavar as folhas. Para economizar a água, nesse caso, devemos deixar a torneira parcialmente aberta, mantendo o fluxo pequeno de água. Não abrir para a torneira, muita água, não tem necessidade, né? Para sair pouca água, mas que saia que dê para lavar os alimentos. Assim você também economiza a água. A torneira deve permanecer parcialmente aberta somente no tempo necessário para lavar as folhas. Sobre as frutas e legumes, pode ser lavados com uma ducha para diminuir o tempo em que a torneira fica aberta.
O uso moderado da água para a higiene é um ato de consciência e respeito com o ambiente. Se todas as pessoas agissem dessa forma, estaríamos contribuindo para que não falte água no futuro. Porque se continuar assim, gente, no futuro, daqui a algum tempo, a gente não vai ter água suficiente que nós temos hoje. Então, é economizando hoje para no futuro a gente ainda ter esse recurso, né? Agora é a perguntinha para você. Você utiliza a água para a higiene de forma consciente? Você faz as coisas de forma consciente, corretamente, como tem que ser feito? Ou você está causando algum dano no uso da água, né? Pensem aí se você faz bem direitinho, se você economiza a água do jeito que tem que ser, se você usa a água da forma que tem que usar, sem estragar, sem desperdiçar. Aí você tem que fazer aí um exame de consciência. Quais dos cuidados que você põe em prática diariamente? Tudo isso aqui que foi falado sobre a economia da água. Qual desses cuidados você todos os dias você tem, que é diariamente, que você faz, eu realizo, tia, esses cuidados, eu faço isso diariamente, porque eu não quero que acabe a água do mundo, então eu economizo a água, eu faço todos os dias esse tipo de atitude aí. Agora, no item B, diz o seguinte: faça um cartaz em uma folha de papel sulfite, numa folha de ofício branca, sobre o uso consciente da água para a higiene. Apresente seu cartaz aos seus colegas e exponha no mural da escola. Isso não será possível que nós não estamos na escola. Mas o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma folha em branco, não agora. Você pode fazer quando a tia terminar a aula, você faz e depois você tira a foto e coloca lá no grupo a atividade que você fez, certo? Faça um cartaz, vou explicar de novo, faça um cartaz numa folha branca, né? Sobre o uso consciente da água, né? Consciente da água para a nossa higiene. Qual é o uso consciente? Quando escovar os dentes, você não deixar a torneira ligada, e aqui está dizendo, então você vai fazer as suas ideias, o que você acha que é ter consciência no uso da água, certo?